Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este sábado, antes da Epifania do Senhor. A leitura de hoje se encontra lá na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 14 até o 21, que diz assim: Caríssimos, esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze e Deus lhe dará a vida. Isso se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus o guarda e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amados irmãos e irmãs, eu quero hoje, à luz dessa leitura, fazer um pouco de apologética. O que significa a expressão apologética? Uma defesa de fé. Não é tão costume meu aqui no canal, nos vídeos, fazer aspectos doutrinários, mas mais um aspecto bíblico. Mas eu quero trazer uma reflexão aqui. Os nossos irmãos protestantes, muitas vezes, criticam nós que somos católicos porque nós utilizamos a terminologia pecado venial e pecado mortal. Para nós que somos católicos, pecado mortal é aquele que de fato nos leva a um distanciamento profundo de Deus e que nós precisamos buscar o sacramento da confissão. Do contrário, um pecado venial é um pecado que tem, aspas, um peso menor. Ao cometer um pecado venial, eu não necessito obrigatoriamente ir até o sacramento da confissão, mas um arrependimento sincero, um reconhecimento das minhas faltas, aquilo dali por si só já implicaria em um perdão. E os nossos irmãos muitas vezes questionam que história é essa de que existe um pecado maior do que o outro, que existe um pecadinho e um pecadão. Ora, a primeira carta de João foi muito clara. Existem pecados que não nos levam à morte. E essa morte é a morte em relação a Deus, porque Deus é a vida por excelência. Toda e qualquer morte implica em desunião para com Deus, em distanciamento para com Deus. Existem pecados que nos levam a esse desligamento, a essa distância, a essa perca da união que nós recebemos desde o batismo. Enquanto outros, isso não acontece. Eu chamo a atenção para você, nesse vídeo de hoje, sobre a confissão. Nós estamos iniciando um novo ano, muitas pessoas se confessaram por ocasião do Natal do Senhor, que coisa boa, mas eu convido você, nesse momento, a fazer um exame de consciência também. Será que nós temos buscado o sacramento da confissão? Será que nós temos buscado de fato esse banho de misericórdia que é esse sacramento? Será que nós temos nos afastado daqueles pecados que de fato nos levam a um distanciamento de Deus? Ou a gente tem sido homens e mulheres iníquos? A palavra iniquidade quer dizer esse costume com o pecado. Porque tem muita gente que já se acostumou tanto, que usa aquela expressão que ela não é nada cristã, que diz um pecado de estimação. Então eu convido você a refletir há quanto tempo eu não tenho buscado e que tal agora darmos esse pontapé inicial. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo daqui a pouquinho às 7 horas da noite para o estudo do Evangelho. Até lá.